Se você tiver sua Bíblia e puder abrir comigo no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, no capítulo 16. Você deve ter recebido aí o informativo com algumas perguntas para o estudo bíblico da semana. E meu desejo é que você possa ter um pequeno grupo e ter a oportunidade de, no grupo, estudar novamente esse texto, não é? E tirar todas as lições que você puder aqui dele. Então, nós vamos ler Mateus capítulo 16, é o primeiro livro do Novo Testamento. A palavra evangelho quer dizer boa notícia, a boa notícia de Jesus, conforme a visão, a ótica de Mateus. No capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Diz assim, na minha tradução: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus virou para os discípulos e disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que algum há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite e por essa oportunidade de estarmos juntos ao redor da Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe. Nós submetemos a Ti o nosso coração, a nossa mente, e submetemos a Ti esta Tua Palavra, para que o Teu Espírito trabalhe em nós com ela e opere em nós as transformações, as mudanças, os desafios, os consolos, as curas que o Senhor mesmo deseja para nós. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós falamos um pouquinho aqui a respeito de adoração. Nós tomamos um texto de Gênesis, quando Abraão é desafiado por Deus a oferecer seu filho Isaque como um sacrifício a Deus. Nós aprendemos algumas coisas interessantes naquele dia, no domingo passado, a respeito desse processo do que passou pela cabeça de Abraão, que ele deveria oferecer aquilo que ele tinha de melhor e entregar a Deus como um sacrifício, e que Abraão realmente fez isso. Vimos que na realidade Abraão estava num processo de adoração, porque ele estava entregando a Deus o que era de melhor que ele tinha, e que ele estava vivendo aquele processo intensamente com Deus, todo aquele período, todo aquele caminho. Abraão estava se curvando diante de Deus, o texto diz, se oferecendo em adoração. E eu queria trabalhar um pouquinho mais isso com vocês hoje à noite.
Essa questão de nós nos oferecermos a Deus. Eu falei a respeito desse sacrifício que tem que ser feito. Nós conversamos a respeito de que Isaac de fato morreu ali naquele Monte Moriá. Porque no coração de Abraão, segundo a própria Bíblia diz, e no livro de Hebreus, é que Abraão de fato foi determinado a matar e sacrificar Isaac. Então no seu coração ele fez isso, ele executou aquilo que Deus pediu. E ele preparou, fez tudo o que havia sido pedido por Deus e se prontificou a matá-lo quando Deus o impediu no momento exato, porque o sacrifício já havia sido feito. Nós falamos a respeito disso e dissemos que Isaac, tendo morrido naquele dia, na realidade, que a nossa adoração ela é verdadeira, genuína, quando nós também nos entregamos a Deus dessa mesma maneira. Quando nós nos colocamos a Deus, diante de Deus como um sacrifício e dizemos somos do Senhor e terminamos a nossa mensagem com Romanos capítulo 12 que diz que nós temos que nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É isso que Deus pede de nós. Ele não pede de nós o nosso dinheiro, Ele não pede de nós o nosso tempo, Ele não pede de nós que a gente dê alguma coisa, que a gente faça alguma coisa. Esse não é o pedido de Deus. Não é uma transformação que Deus quer apenas no nosso comportamento. Tenho dito repetidas vezes aqui que se for apenas comportamento que Deus quer mudar em nós, se o cristianismo se resume a uma mudança de comportamento, eu acredito que o exército seja muito melhor, a marinha ou a aeronáutica, que vai mudar um pouco da maneira como você procede às coisas, como você faz certas coisas, que o exterior talvez seja alguma coisa mais agradável, socialmente aceito pelas pessoas, porque você se comporta de uma maneira aceitável. Mas a igreja cristã, o cristianismo não está realmente interessado apenas em mudar o seu comportamento. A mudança é verdadeira, é genuína. O cristianismo não é uma filosofia de vida, do tipo assim, Deus ajuda quem cedo madruga, ou faça bem a todos e Deus fará bem a você. Não é uma filosofia de pensamento positivo, de ser legal, de ser um bom cidadão. O cristianismo é muito mais do que isso. É um convite para que você se sacrifique inteiro e que você morra na presença de Deus, para que assim você ganhe a eternidade. Esse é o convite do cristianismo. É um convite muito mais radical do que algumas pessoas pensam. Eu me lembro nas minhas discussões na faculdade, quando eu estava no Brasil fazendo o curso de Direito, as pessoas falavam muito. Eu me lembro que na minha classe apenas 2 alunos eram cristãos, eu e o Ivo, apenas nós 2 seguimos a Jesus, e as discussões eram ferrenhas, tinham muitas discussões mesmo, né? E algumas pessoas dizem, esse negócio de ser cristão não é muito difícil, tem que ir à igreja todo domingo, tem que dar dinheiro para o pastor, porque é assim que se diz aí, não é? Tem que dar dinheiro para o pastor, e não sei se é isso que eu quero, se é que eu gosto, é muito difícil, tem que ter só uma mulher, só um marido, não sei se é isso que eu quero, não pode roubar, não pode mentir, isso aí não sei se é isso. E eu insistia com eles, não, isso não é o cristianismo. Existem muitas instituições que pedem a mesma coisa de você. Esse comportamento, uma maneira de viver. O cristianismo é muito mais radical do que isso. Não é uma mudança no seu comportamento, é a sua morte. O cristianismo quer que você morra e se entregue totalmente, porque se você se entregou, se você morreu, o que é aquilo que você tem de mais precioso é você mesmo. Porque se você morreu, tudo mais morre junto com você. Aquilo que tinha valor para você, aquilo que você adorava, aquilo tudo morre e é sepultado junto com você, morre. Como diz o Salmo, que Davi cessou as suas orações. Interessante, o Salmo diz isso, então cessou Davi as suas orações. O Salmo está dizendo que Davi morreu. E o dia que Davi morreu, parou com ele tudo, inclusive as suas orações. Mas é muito mais do que isso. E é disso que esse texto fala um pouco, e eu queria trabalhar ele com vocês. Há um convite de Jesus. Um convite de Jesus para que você venha. Ele diz, vem, tome a sua cruz e siga-me, ele diz. Siga-me. E se você for honesto com o texto, e você estivesse fazendo uma leitura, você tem que fazer a seguinte pergunta. Aliás, uma das melhores maneiras de você ler a Bíblia é fazer pergunta para ela. Faça pergunta para o texto, sempre, insista em perguntar. Pergunte, o que você quer dizer com isso? Como assim? Onde está a resposta disso? Para onde isso vai me levar? Onde que eu vou chegar em algum momento nesse texto? Tenta compreender o que está maior e vai chegando como um funil até o menor. Faça uma pergunta para o texto.
texto. Eu fiz uma pergunta para o texto. O texto diz, siga-me. E a pergunta inicial, imediata é, para onde? Siga-me para onde? Para onde o senhor está indo? Eu quero te seguir, ok, legal, mas para onde? É mais ou menos como você está perdido em algum lugar e diz, siga-me. Você diz, ok, para onde nós estamos indo? Não faço a menor ideia. Mas nós estamos perdidos juntos, vamos nos perder juntos. Às vezes a gente meio apaixonado fala assim, eu não sei para onde eu estou indo, mas venha comigo, juntos nos perderemos. Ou nos acharemos. Não sei ao certo. E a pergunta que nós fazemos para o texto é, para onde Jesus está indo? Porque você sabe, você deu a sua vida a Jesus. Você se coloca diante dele. Você diz assim, eu estou disposto a me sacrificar, é verdade, estou me entregando totalmente a Jesus, mas para onde? O que é isso na realidade significa para mim, que eu estou dando a minha vida para Jesus, eu estou indo para onde? Eu estou seguindo Jesus para que lugar? Essa é a pergunta. Você sabe para onde você está indo? E a resposta está no texto, provavelmente no versículo 27 e 28, porque o texto diz assim, porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus está dizendo, siga-me, porque vocês vão para o reino que eu estou indo. Vocês estão indo para o mesmo reino meu, eu sou o dono e o senhor deste reino, e tudo que diz a respeito deste reino é meu, e será seu também. Venha para mim, e quando você me segue, quando você está junto comigo, é para lá que nós estamos indo. E nós precisamos ter essa compreensão dentro do cristianismo, que nós somos chamados para algo muito maior. Nós às vezes temos a concepção enganosa, errada, de que seguir a Jesus é primeiro mudar algum comportamento, mas é também ganhar alguns benefícios com a fé. Porque se eu aceitar Jesus, talvez eu não sofra mais. Se eu aceitar a Jesus como meu Senhor e der a minha vida a Jesus, talvez eu me livre rapidamente de uma enfermidade, ou de um problema, ou as respostas vão acontecer assim, de toda maneira. Talvez nós compreendamos que, de verdade, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, nós compreendemos o seguinte, calma, vai dar tudo certo no final, porque a vida do crente vai dar tudo certo, não dá nada errado, Deus cuida de tudo, você nunca vai receber um não, você nunca vai receber uma porta fechada, pode fazer toda entrevista que você quiser, as portas vão se abrir e tudo vai dar certo. Minha mulher vai ser a melhor do mundo, meu marido vai ser o mais joia do mundo, os meus filhos vão ser ótimos, a minha vida vai ser um mar de rosas. Talvez a gente tenha a concepção que aceitar Jesus significa se submeter a um gênio da lâmpada, a um Aladim, a um mágico, a um mago que resolva os nossos problemas terrenos. Porque talvez nós só enxergamos até aqui. Talvez esse seja o limite da nossa visão. Nós aceitamos Jesus e a partir de agora tudo está bem, tudo está resolvido, nunca mais vou ter TPM, minha mulher nunca mais vai ficar naquele silêncio horrível comigo que não fala nada, meu marido agora vai tomar banho todos os dias, vai trocar meia 5 vezes por semana, agora a partir de agora meu marido vai arrumar um trabalho, a partir de agora os meus filhos vão ser bem educadinhos, alguma coisa assim nós estamos imaginando, a minha casa nova finalmente vai acontecer, eu vou comprar, eu vou ter um sonho, a documentação que eu tanto estou esperando para se resolver, do meu visto, ou de alguma coisa vai acontecer, porque Deus é um gênio da lâmpada, Ele resolve tudo, tanto é que nós determinamos que algumas pessoas têm oração mais forte do que outras, vai lá com fulano, vai lá com a fulana, porque a oração é forte, a minha oração é média, é mais ou menos, é meia boca, como dizia em São Paulo, mas na realidade não, fulano ora acontece, pode ir porque esse é bom, esse é do poder, pode ir porque é diferente, é um outro nível de espiritualidade que essa pessoa vive. Porque nós, na realidade, não achamos que a pessoa é do poder, na realidade, nós somos limitados. E achamos que Deus está aqui apenas para resolver os nossos problemas aqui. Porque eu tenho enxaqueca há tantos anos, então Deus vai ter que resolver. Porque eu tenho pedra no rim há tantos anos, então Deus vai ter que resolver. Porque eu não consigo ter um filho que eu tanto quero ter, Deus vai resolver. E assim Deus é esse mago, esse mágico, que faz essas coisas para nós. E aí o problema é que quando as coisas não acontecem, nós somos invadidos por frustração. Porque não acontece. E
quem leva a pior, além de você, é o nome de Deus. Porque a gente diz assim, eu sirvo a um Deus que não faz o que eu esperava que Ele fizesse. Eu esperava mesmo que Deus resolvesse aquele problema para mim, eu fui confiante naquela entrevista de trabalho e não aconteceu. Eu pus a minha casa para vender e não vendeu. Eu tinha esse sonho, entreguei tudo a Deus e não foi o que eu imaginava. E eu estou frustrado por isso. Talvez a mensagem esteja sendo vendida erroneamente. Porque talvez Deus seja muito pequeno, que resolva só os nossos problemas aqui. Talvez, meus irmãos, é verdade que Deus nos abençoa materialmente. É verdade que Deus nos abençoa e resolve muito problema para nós. E o cristão tem que andar com esse espírito gostoso. Mas o meu apelo é que o cristianismo, ele vai além dessas coisas. Porque é só para isso que nós precisamos de Jesus. Eu diria o seguinte, talvez um administrador pessoal da vida, um personal life training, talvez ele seja melhor do que Deus. Hoje existe muito, está cada dia se proliferando entre nós, por exemplo, gente que é consultor na área financeira pessoal. Então fala comigo que eu vou pegar o seu dinheiro e eu vou dar um jeito no seu dinheiro. Vou aplicar na bolsa, vou aplicar nas ações, aqui e ali, eu vou resolver seu problema. Então talvez seja melhor contratar uma pessoa dessa para administrar a sua vida. Porque tem um contrato de riscos, de ganhas e tudo mais. Mas Deus não é esse administrador. É muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, ele fala a respeito da morte e da ressurreição, porque ele diz que a morte é uma realidade. E que nós enfrentamos a morte. E todos nós, a não ser que Cristo volte antes sejamos arrebatados, todos nós enfrentaremos a morte física. Todos nós. Nem sempre se resolve. Mas Paulo diz em Coríntios capítulo 15, se é apenas para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Somos os mais miseráveis de todos os homens, se esperamos em Cristo só para esta vida. Ele não diz que nós não precisamos ou não podemos esperar em Cristo para esta vida. Podemos e devemos, mas não só para esta vida. Jesus diz, siga-me, venha após mim, siga-me. E para onde, Jesus? Para o meu reino. É para o meu reino. Ele diz no versículo 27, vocês um dia verão, quando o Filho do Homem, eu mesmo, vier rodeado dos santos anjos do céu. Vocês verão esse dia. Quando eu estarei no meu reino, e alguns de vocês, ele diz, vocês verão o Filho do Homem antes que vocês morram, vocês verão o Filho do Homem no seu reino. É de lá que Jesus olha para trás e diz, vem para cá, vem para mim. Jesus já está lá adiante, já está no reino lá adiante, ele diz, venha, pode vir, é para aqui que eu quero que você venha. Esta é a sua terra, este é o seu lugar, esta é a sua casa, é aqui que é o seu lugar, como Agostinho, Santo Agostinho dizia, é de lá que viemos e não teremos descanso dentro da nossa alma, das nossas ansiedades, das nossas angústias, das nossas lutas, dos nossos sonhos, não teremos descanso enquanto não voltarmos para Deus. Ele é a nossa casa, Ele é a nossa habitação, é sob as sombras das suas asas que vamos habitar eternamente, diz a Bíblia. É na presença de Deus é que viveremos sempre, e é deste reino eterno, é que Jesus olha e diz assim, venham para cá, venham, é como alguém olhando do outro lado do rio e diz, pode atravessar o rio que eu estou aqui, e aqui é terra boa, aqui é o lugar onde você estará, é aqui, como diz o Apocalipse 21, que nunca mais haverá lágrima, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá morte, porque essas coisas passaram. É aqui, é neste lugar, e Jesus diz, venha, pode vir, este tem que ser o nosso sonho. O nosso sonho é o próprio Jesus, é o próprio Cristo no seu reino. Por isso o apóstolo Paulo ora em Tessalonicenses, ele diz, Maranata, vem depressa Jesus,
Vem depressa porque esta é minha casa. Eu às vezes viajo, vocês sabem, eu tenho essas viagens tantas, e muitos de vocês viajam muito também. É gostoso às vezes sair de casa, viajar, conhecer um lugar novo, gente nova, alguma coisa diferente, é interessante. Mas vai chegando uma hora que vai dando uma angústia de eu preciso da minha casa. Preciso da minha casa. Às vezes você vai e fica até num hotel bom, com um travesseiro gostoso e tudo, mas tem uma hora que você diz, eu quero a minha cama, eu quero o meu travesseiro. Todos nós ansiamos dentro de nós pela nossa casa. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou dentro do coração do homem o sentido da eternidade. Todos sabemos da eternidade, todos sabemos que a vida não se limita nisso aqui, todos sabemos lá dentro de nós que tem algo maior do que nós. Hoje eu estava lendo um artigo na CNN, e a CNN falava a respeito de Ted Turner. Ted Turner é o fundador da CNN, e ele é um homem que sempre fez chacota, que fez vergonha com todo mundo que é cristão e acredita em algum Deus. Para ele, Deus não existe. E ele é muito firme em dizer isso, não é? Que Deus não existe e que, na realidade, as religiões, especialmente o cristianismo, ele diz, é apenas para as pessoas fracas. Interessante. Isso é Ted Turner, o dono da CNN, que você assiste de vez em quando. O cristianismo é para pessoas fracas. Aí ele completou 75 anos e ele fez uma entrevista na CNN, e eu estava lendo hoje isso. E ele diz o seguinte, aí o repórter fala assim, o senhor, como é que é Deus e a sua vida espiritual? Fala aí. Ele fala, bom, você sabe o que eu penso, não é? Mas aqui e ali, eu sempre faço as minhas orações. Vai que tem alguém lá. Até o mais duro dos convictos, ele sabe que tem alguém lá. Essa é a nossa casa, essa é a segurança, é para lá que estamos indo. E o dia que chegarmos lá, como diz aquele hino tão lindo, Amazing Grace, graça maravilhosa, o dia que chegarmos lá, 10.000 anos depois, não vai fazer diferença se nós vivemos grandes aventuras na terra, se vivemos 30, 20, 40, 90 anos, vai fazer diferença se nós cremos em Jesus Cristo. Esse é o convite de Jesus, siga-me, vem para mim, porque é lá que eu estou, é lá que eu vou trazer você. Lembre-se que a vida eterna que Ele promete, que eu sou a vida eterna que Ele promete, a vida eterna Zoé, que eu também já disse tanto aqui, a vida eterna é aquela vida com qualidade divina. Porque não é porque nós sonhamos com lá, que nós vamos viver uma vida medíocre aqui. Muito pelo contrário. A qualidade da nossa vida aqui, ela é um reflexo do sonho que temos a respeito de lá. Quanto maior o seu sonho a respeito de lá, tanto maior é a qualidade da vida, é a grandeza da vida que você vai viver. E sim, todo cristão tem um padrão de vida para se viver. Todo cristão tem. Mas ele não vive apenas como um medo de um comportamento que ele tem que viver. Ele vive porque ele tem um sonho gigante dentro do seu peito. Ele vive porque ele tem um sonho maior do que ele mesmo, um sonho gigante que se avança lá diante dos seus olhos, diz, por causa daquele sonho, eu vou trabalhar a minha salvação. Por causa desse sonho eu vou desenvolver a minha salvação. Por causa desse sonho eu vou viver uma vida digna do Evangelho de Jesus. Por causa desse sonho, como Paulo diz para Tito, ele diz, eu vou ornamentar o Evangelho de Jesus com a minha vida. Eu vou embelezar o Evangelho, se é que é possível embelezar alguma coisa tão linda. O desafio de Paulo para Tito é, viva uma vida tão íntegra, viva uma vida tão coerente, correta e santa e justa, que vai fazer bem aos olhos das pessoas que olharem para o Evangelho de Jesus. É isso. Não é que Deus vai te abençoar só lá, Ele pode abençoar você aqui agora, mas o chamado dele é para lá. A segunda pergunta que eu faço para o texto, se é siga-me, a pergunta é por onde? Por onde que eu tenho que passar para ir, Jesus? Porque se o Senhor já está aí, o Senhor já está me fazendo um convite, vindo lá do reino, lá da eternidade, o Senhor está olhando para mim, dizendo, vem, pode vir, se este é o seu convite, qual é o caminho para eu chegar até aí? E aí que está a minha pregação de domingo passado a respeito de adoração. Porque ele diz,
Versículo 24, disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O caminho é a cruz. O caminho é a cruz. Como diz o Dr. John Stott, falecido, nos seus livros, ele diz o seguinte: quem toma a cruz não pode estar indo para outro lugar, senão para o Monte do Calvário. Se você tomou a cruz, não tem como você tomar a cruz e viver. A cruz é sinônimo de morte. E a pergunta é: você morreu? A pergunta é, como Abraão e Isaac, domingo passado, que foi entregue num sacrifício e se apresentou a Deus num culto racional, um culto legítimo, o texto diz, um culto que é verdadeiro, que faz sentido para nós e para Deus, é um culto que eu me entrego a Ele, este é o culto, esta é a adoração que Deus espera de nós, que eu me entregue totalmente e morra na presença dEle. Se isso faz sentido, a cruz é o sinônimo, é o símbolo desta morte. Eu e você precisamos passar pela cruz. Nós precisamos nos negar a nós mesmos, negar os nossos sonhos. Quando tomamos nossas decisões, o texto diz assim, porque se alguém, versículo 25, se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se é o que você quer, apenas salvar a sua vida, se tudo que você quer faz é para se resgatar, você vai perder. Agora, se você perder a sua vida, você vai achá-la. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a pergunta de Jesus. Esta é a cruz, quando nós precisamos nos negar e morrer todos os dias. Quando você toma uma decisão, qualquer que seja a sua decisão, de com quem você vai namorar, onde você vai morar, que curso você vai fazer na faculdade, como você faz para assinar aquele documento do trabalho, se é justo ou não justo. Eu fico pensando assim, quantas vezes as pessoas falam para mim assim: Jaime, eu tenho um negócio, mas olha, o mercado aí está muito difícil. Se eu não fizer um esquemazinho, se eu não fizer alguma mentira, se eu não burlar alguns documentos, eu não vou sobreviver no mercado. O texto diz: de que adianta você ganhar a vida e perder a sua alma? O texto diz assim: se você quiser ganhar tanto, sabe o quê? Você vai perder. É o que o texto diz. O cristianismo, o convite é para a cruz todos os dias. A cruz é a morte todos os dias na hora da decisão. Eu quero tal coisa, mas eu morri. Eu morri. O que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quem achar antes de mim ganha uma bala. Capítulo 2, 20, eu já achei. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque na hora H das suas decisões, a cruz tem que estar diante de você. Eu estou morto. O que é que isso significa para o reino? O que significa para mim? Abrir mão, diz Deus, bem que eu queria isso, mas eu não apito mais nada na minha vida. Deus, bem que eu queria resolver esse problema assim, desta maneira. Bem que eu queria morar ali, casar aqui, fazer isso, ser aquilo. Mas eu estou na cruz. E um morto não tem vontade. O morto tem apenas a vontade daquele que está vivo, que é Jesus Cristo. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós precisamos compreender, meus irmãos, aquilo que Jesus mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 12, se eu não me engano, que ele diz que se o grão for enterrado e não morrer, fica só. Mas ele fala que a semente precisa morrer para que ela dê os frutos. É o que Jesus diz. Se a semente não morrer, se o grão não morrer, não dará fruto. Se ela não morrer, diz o texto de João, capítulo 12, que nós ficaremos sós, diz o texto. Os seus planos, os seus sonhos, será só você.
Você vai bater como lá de Coríntios 13, como um sino que bate, soa, faz um barulho por 10 minutos, por 1 hora, pá, 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 e um dia para. Um dia para. Um dia para. Acabou. Fica só. Se é isso mesmo que você quer. Porque o caminho do cristão é para que você seja moído pela morte, destruído por ela, porque aí os frutos aparecerão. Porque este fruto só é possível na sua vida, todos os frutos. Paz, justiça, mansidão, longanimidade, amor, perseverança, domínio próprio, todos os frutos são possíveis quando você morre. Enquanto isso, não gera, é estéril. Se você é muito vivo, você nunca vai, na realidade, prosperar com os frutos. Você precisa vir a esse caminho, o caminho da morte. É esse caminho que Jesus nos chama. Agora, meus irmãos, eu quero terminar dizendo a outra pergunta para vocês. Como é possível eu acreditar que tem uma pessoa me chamando para segui-lo? E como é possível eu acreditar que esta pessoa que está me chamando pede que eu me entregue totalmente a ela, totalmente abnegado, entregue, a ponto de morrer por ela? Porque para eu fazer isso, eu fico imaginando, por exemplo, existem algumas pessoas, na Tailândia, tem um homem que se diz Jesus Cristo. Ele se diz Jesus Cristo. Então ele mora numa grande mansão. E muitos seguidores que acreditam que ele seja Jesus Cristo, cuidam da casa dele. Eles fazem serviço voluntário, cuidando, pintando, arrumando, porque acreditam que ele seja Jesus Cristo. Essa semana, uma mulher, novamente, foi num lugar público no Iraque, e ela acionou um cordão na sua barriga, e ela explodiu, e ela morreu, e matou tantas pessoas junto com ela. Por que alguém faria isso? Tem um processo por trás que pede esse radicalismo cristão, o radicalismo de ação, que é a fé. Porque você tem que saber quem você está seguindo. Essa é a grande questão. Porque o texto começa no versículo 13, quando Jesus, me parece, ele manda fazer uma pesquisa pública de opinião. O que dizem que eu sou? O que as pessoas falam que eu sou? O que o mundo hoje diz a respeito de Jesus? Ele é um cara legal, é um divisor de águas, talvez como Mahatma Gandhi, um homem tão especial, um homem fantástico, um homem que fez uma diferença na vida da Índia, mas ele não cria exatamente quem era Jesus, achava Jesus jóia, lia e conhecia o Novo Testamento, mas a sua opinião a respeito de Jesus não era a mesma do Novo Testamento. Porque depois que todos chegam e dizem, olha, dizem que você é um profeta, dizem que você é a reencarnação de João Batista, dizem que você é Jeremias, Isaías, dizem que você é um grande homem. É isso que dizem de você. Historicamente, uma grande pessoa, isso que é Jesus para você. Há sempre debates, a revista Terra recentemente trouxe um grande debate a respeito do Jesus histórico e o Jesus bíblico, fazendo comparações. Agora, você acredita em quem você quiser. Depois de falarem tudo isso, Jesus fez a mesma pergunta para Pedro, para os discípulos. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Jesus diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro é o padrão, Jesus diz, para que ele vai construir a sua igreja. Jesus diz, é sobre esta pedra, e aqui a palavra no grego está fazendo uma referência ao que Pedro acabou de dizer. Pedro disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, muito bem, Pedro, porque sobre esta pedra, essa sua frase, essa sua afirmação, é que eu vou construir a minha igreja. Aquele que crê que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, este herdará o meu reino. Este não vai ter dúvida de passar pela cruz, de morrer, de dar um mergulho na cruz, chegar do outro lado da vida. Este não vai ter o problema. Este é o convite de Jesus. Quem é Jesus para você? Porque a partir desse momento, não é mais o que Jesus fala, não é mais uma filosofia de vida, não é mais, venha, vamos fazer uma oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, é tão legal fazer essa oração em alguns momentos especiais da vida. Não,
Não, o cristianismo não é mais o que Jesus falou, o cristianismo agora é quem Ele é. O cristianismo agora é Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Quem é Jesus para você? Porque o dia de verdade, que você, pelo Pai, como diz o texto, pelo Espírito Santo, for convencido no seu coração de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, aí, meu amigo, não vai ter dúvida que você vai passar pela cruz. Mas tem que haver essa necessidade, porque o reino do céu é feito para esta pessoa que crê nessas duas verdades. O reino do céu, ele é para aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e o reino dos céus é para aquele que passa pela cruz, que continuamente está na morte, como diz Romanos capítulo 6, que nós somos sepultados com Cristo pelo batismo. E aí, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Este é o convite de Deus. Em quem você crê? Quem é Jesus para você? Será que Jesus para nós é aquele gênio da lâmpada? Um administrador da vida que vai resolver uns probleminhas para você? Que você vai, corre, dobra seus joelhos diante de Jesus num dia lá no seu quarto, na sua cama e diz assim: Jesus, estou com esse pepino, resolve para mim. Eu tinha um amigo que ele dizia sempre o seguinte: a gente ora mais ou menos assim, a gente põe a mão na maçaneta e fala assim: fui, Jesus vem atrás e me abençoa. Quantos de nós na realidade vivemos assim? Mas alguém que passou pela cruz, alguém morto, ele está sempre morto e Cristo é que vive em mim. Isto aqui é apenas uma casca e Cristo vive em mim. É lá dentro, é Ele que faz o meu mecanismo humano funcionar, a minha boca falar, a minha mente pensar. Ele vive em mim. Não é um momento que eu estou na presença de Deus, não é um momento especial que eu vivo com Deus, Ele vive em mim. Existem momentos, meus irmãos, existem momentos. Sabe, você é casado há 20 anos, por exemplo. Você é casado e, de acordo com a Bíblia, você se transformou numa só carne. Numa só carne. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: já que você se transformou numa só carne, você nunca mais está sozinho. Ah, mas eu fui viajar outro dia para a África e a Luísa não foi comigo. Foi comigo. Porque a Luísa sempre vai comigo, aonde eu estiver. Porque eu e ela somos um, estando ela fisicamente ou não. Nós somos um. Nós estamos casados, nós somos uma só carne indivisível. É isso que nós somos. Agora, existem momentos especiais, quando você deveria levar sua mulher, seu marido para um lanche especial, um chá especial. Existe um momento especial que você está vivendo aquele momento só com ela, só com ele. Mas você é casado com ela. Essa identificação que precisa acontecer conosco sempre. Quem Ele é para você. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é Deus vivo, é este o Cristo que você segue, ama e serve. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Cristo teve naturalmente essa compreensão. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Cristo enfrentou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Cristo enfrentou a cruz, porque havia uma promessa de Deus, uma promessa de alegria que estava proposta pelo Pai. É por isso que nós temos que enfrentar a cruz também, e nos entregar todos os dias, todos os dias. O apóstolo Paulo diz que ele levava todos os dias o seu corpo à escravidão, todos os dias. Às vezes nós nos esquecemos, às vezes só corremos para estar com Jesus de vez em quando, e nos esquecemos que nós somos um com Ele. Um com Ele. Meus irmãos, eu achei interessante que o Marcos começou o louvor hoje, ele leu o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 5. E o texto dizia assim. Aliás, antes de eu ler essa carta de João, aqui, eu queria contar uma história para vocês. Eu morava em Apiaí e eu fazia faculdade numa outra cidade no início, em Itapetininga, ficava 150 quilômetros de Apiaí. Depois do segundo ano, eu me transferi para morar em São Paulo e transferi a faculdade e terminei tudo em São Paulo. Mas eu viajava todos os dias, minha mãe está aqui, ela se lembra, eu saía de Apiaí 4 horas da tarde, chegava em Itapetininga mais ou menos umas
7 da noite, a aula começava às 7h15, 7h20, eu estudava até 11h30, pegava um ônibus e voltava, 3 horas e meia, 150 quilômetros, mas tem que entender que Itapetininga é aqui, Apiaí é aqui, uma grande montanha, subindo, 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 muito elevado e muito perigoso, com muitas mortes, muitos acidentes, muito difícil inclusive, muita chuva, muitos lugares com neblina. E eu chegava em casa sempre 1h da manhã, 1h30 da manhã, alguma coisa assim. Agora, nessa época também, eu tinha uma moto, eu gostava de dirigir moto, eu tinha essa motocicleta. E às vezes eu me arriscava e eu ia, sendo jovem ainda, eu ia todo esse percurso de moto para a universidade. E um dia eu estava voltando e eu peguei uma chuva que eu nunca peguei nada igual na vida. Era uma grande nuvem de chuva que parece que só andava em cima da minha moto. Onde eu ia, estava essa chuva o tempo todo, e eu de moto, aquela chuva batendo nos meus olhos, não conseguia ver absolutamente nada, e eu estava indo, e eu diminui muito a velocidade, tipo assim, se possível, 5 por hora. Eu ia devagarzinho, mas isso aí já era noite, eu estava voltando da faculdade, tudo um breu escuro, e chuva para todo lado, não sabia para onde estava indo. Não sabia. Sabia que era para Apiaí, mas já não podia cair num barranco a qualquer momento. E um dia passou nesse momento, assim, no alto, eu parei, já estava desistindo. Falei, vou parar aqui, ficar parado com a minha moto. Aconteça o que aconteceu, não sei nem aonde eu estou, não estou vendo absolutamente nada. Parei. Liguei o pisca-pisca da moto para que nenhum carro batesse em mim e desci. E fiquei ali num canto esperando a chuva passar. 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, não sei, e nada. Até que passou um Chevette, famoso. E lá dentro tinha um rapaz que viu o pisca-pisca ligando. Ele era dono de uma lanchonete em Apiaí. Ele encostou bem pertinho, ligou o farol, e aí abriu o vidro e disse assim, Jaiminho, é você? Falei, sou eu. Cara, vamos embora, segue aí. Eu vou bem devagarzinho, você me segue. Falei, beleza. Então ele foi bem devagarzinho. Ligou o pisca-pisca do chevetinho. Eu liguei a moto e eu fui colado nele. Eu não estava vendo absolutamente nada. Mas eu conseguia seguir aquele chevette. Foram longas horas até que eu cheguei em casa. Mas eu sabia quem era, para onde estava indo. Então eu fui. O texto de 1 João, capítulo 5, diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Cristo é uma palavra grega, Christos, que é uma tradução, uma transliteração de Messiah, de Messias, o escolhido, o ungido, o Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós temos uma longa jornada ainda, meus irmãos. Amanhã você tem um trabalho, você tem escola, amanhã você tem que lidar com seus medos, amanhã você ainda tem que lidar com as suas incertezas. Talvez amanhã você ainda tenha que lidar com a sua solidão. Talvez é amanhã ainda que você está esperando tanto uma resposta e talvez ela não venha. Ainda temos uma longa jornada diante de nós. E ela só vai ser vencida quando for uma jornada de adoração. Quando nós morremos na presença do Senhor. Quando nós tomamos a cruz e nos entregamos ao Senhor, crendo que Ele é o Filho de Deus e que nos chamou para estar com Ele no seu reino eterno. Jesus cumpriu a sua promessa. É interessante que logo o próximo versículo de João capítulo 17 é a transfiguração. E ali Pedro, Tiago e João viram Jesus no seu reino. Viram o Cristo transfigurado, glorificado, como Ele é hoje. E Ele não era ainda, mas eles já viram Jesus no seu reino.
E é lá que nós vamos. Agora, até chegarmos lá, meus irmãos, temos esse rio para atravessar. E só podemos fazer isso agarrados, pendurados, pregados na cruz de Cristo. Esse é o convite todos os dias de Cristo para você. O dia que compreendermos isso, a nossa vida será de adoração. Todos os dias, toda hora. Não só alguns momentos. Alguns momentos serão bons, mas serão todos os dias. Vamos orar? Se você puder ficar de pé comigo, só para descansar seu joelho, nós vamos orar. Pai de amor, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, pelo privilégio que temos de abrir nossas Bíblias junto com os irmãos e ouvirmos a Tua voz. Pai, eu peço que o Senhor tome agora esta palavra e que ela não se disperse, seja esquecida, mas que o Teu Espírito, Senhor Deus, Ele tome esta palavra e Ele opere nos nossos corações até aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, e que o Senhor trabalhe em nós. Nos convide mesmo para este reino, convença-nos mesmo, Senhor Deus, a nos darmos e passarmos pela cruz, mas abra os nossos olhos, como diz Paulo em Coríntios, que é pelo Espírito que entendemos as coisas espirituais. Que o Espírito mesmo nos convença de quem é Jesus. E aí o dia que virmos a beleza irresistível de Jesus, o Filho de Deus, nós vamos à cruz, vamos aonde Ele quiser, porque é irresistível seguir o Filho do Deus vivo. Pai, que o Senhor nos abençoe assim, eu te peço. E nos console, enquanto caminhamos essa jornada, nas nossas incertezas às vezes da vida, mas nos dê a certeza de que o Senhor está conosco e de que o Teu reino já está à mão. Que o Senhor vá adiante de nós, como quem nos guia nesta jornada, até chegarmos naquele dia bendito. E que dia bendito será o dia que abrimos os nossos olhos e vermos o Senhor face a face. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus soberano, que controla e cuida das nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado como nosso amigo, de todos os dias, pois nunca estamos sozinhos. Que o Senhor vá por detrás de nós, como guarda de Israel, que nos abençoa e nos protege, pois a nossa vida não é mais nossa. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme, sobre a qual os nossos pés caminham. Essa jornada que temos para caminhar. Consola os nossos corações com isso, Senhor Deus. Anima-nos e abençoa-nos, Pai. Renova a nossa esperança esta noite, no amanhã, nas respostas que esperamos, mas principalmente no sonho grande que temos. Vai dentro de nós, Senhor Deus, como este grande sonho, pois o Senhor mesmo é o nosso maior prêmio. Assim é que oramos, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. E até sexta-feira nas nossas caixinhas.